Ora viva, vamos resolver este exercício que foi feito nas práticas P4 e P5, que é o exercício 765, que envolve uma equação de difusão com condições de fronteiras que são dadas pelo valor da função em 0 para x igual a 0 e x igual a 1, e uma condição inicial para t igual a 0, onde temos uma função definida por ramos. Então, vamos a isso. Vou escrever aqui o enunciado. Du, dt, d2u, dx2, u 0t, u 1t igual a 0 e u de x0 igual a x1 menos x para x entre 0 e 1,5 e x entre 1,5 e 1. Aqui é relativamente simples, porque eles dizem que esta condição é a condição de fronteira e esta condição é a condição inicial. Logo, procedemos sempre da mesma maneira. Vamos separar as variáveis, uma função de x vezes uma função de t, substituir na equação, mas isto é uma equação de difusão, nós já sabemos quando vamos substituir uma coisa desta forma, sobre x, e eu, como sempre, vou chamar a constante de separação menos k. Temos aqui uma função de t igual a uma função de x, logo tem que ser constantes, e isto é equivalente a duas equações, x segunda mais kx igual a 0 e t' sobre t igual a menos k, que eu vou deixar nesta forma. Logo, o passo seguinte vai ser quantizar a constante de separação, determinar quais são os valores possíveis de constante de separação dado a condição de fronteira. Logo, a equação que nos vai interessar é a equação que envolve as condições de fronteiras, ou seja, a equação da segunda ordem em x, e as condições de fronteira aqui, obviamente, escrevem-se x de 0 igual a 0 igual a x em 1. Logo, esta resolução deste problema de valor inicial, quer dizer, problema de fronteira, são sempre as mesmas. O que vai variar é, eventualmente, o tipo de condição de fronteira que nós temos. Logo, quando k é estritamente inferior a 0, vamos fazer isto aqui, k inferior a 0, podemos escrever k desta maneira, menos delta k ao quadrado, a equação característica, vamos ter soluções que são exponenciais, seis soluções da forma xx igual a 1a é de mais delta x, mais b é de menos delta x. Aplicadas as condições iniciais, em 0 vamos ter 0 igual a a mais b, e em 1 vamos ter 0 igual a exponencial delta x mais b exponencial menos delta, aqui não é delta x, porque é x igual a 1. Vamos corrigir isto, mais delta e exponencial menos delta. Logo, este tipo de sistemas tem que ser resolvido e nós temos que determinar se existem constantes a e b que não sejam ambas iguais a 0, porque procuramos soluções que não são triviais, que não são identicamente nulas. O que eu gostaria é que os alunos resolvessem este tipo de sistema instantaneamente usando Cramer. Se vocês aplicarem o método Cramer, vão ver que necessariamente temos A igual a B igual a 0. Eu relembro muito brevemente como é que escreve-se, como é que se aplica o método Cramer para uma equação aqui, até posso pôr
Vamos chamar isto como alfa e vamos chamar isto beta. No caso de uma equação, um sistema de duas equações com duas incógnitas x e y, nós temos x vai ser igual ao quociente pelo determinante do sistema, ou seja, a matriz A, B, C, D, e em cima vamos pôr na primeira coluna, que corresponde à primeira incógnita x, alfa, beta, e na segunda coluna vamos pôr a segunda coluna da matriz principal D. A mesma coisa, aqui y, A, B, C, D, aqui vamos pôr A, C e aqui alfa, beta. No caso desta equação é trivial que o A igual a 0 e o B igual a 0, porque aqui, no caso do A, vamos ter 0, 0, 0 na primeira coluna, e no caso do B, vamos ter 0, 0 na segunda coluna. Logo, quando k é inferior a 0, não há soluções que não sejam triviais. O método de Cramer é importante porque permite ganhar tempo noutra parte da matéria, que é o método das constantes, da variação das constantes. Vocês precisam de usar o mesmo método para resolver o sistema que aparece quando fazem a variação das constantes arbitrárias. No caso k igual a 0, a nossa equação é simplesmente x segunda igual a 0 e a solução é imediatamente da forma ax mais b. Em 0, isto vai nos dar a0 que é igual a b, e em 1, isto vai nos dar 0 que é igual a a. Não há soluções que não são triviais. Logo, os valores k negativa e k igual a 0 podem ser descartados porque não produzem soluções que não sejam trivialmente nulas. Daí, podemos fazer a restrição seguinte, que é considerar só valores de k que são estritamente positivos. E logo podem escrever-se da seguinte forma: k igual a delta ao quadrado. E correspondem a soluções trigonométricas, ou seja, x igual a por sen de delta x mais b sen de delta x. Condição inicial, em 0 vai nos dar a igual a 0, porque sen de 0 é 0, e em 1 vai nos dar, sendo a igual a 0, b sen delta igual a 0. Como a é igual a 0, como nós procuramos soluções que não sejam triviais, identicamente nulas, garantidamente o b tem que ser diferente de 0. Isso quer dizer que na condição sen delta igual a 0 vai implicar que delta é igual a um múltiplo inteiro de π, com o n superior ou igual a 1. Não tem que ser superior ou igual a 1, porque a constante é estritamente superior a 0. E já está. Nós temos aqui uma quantificação do delta, que vai induzir uma quantificação da constante de separação. A Kn é delta n ao quadrado, ou seja, nπ ao quadrado para n superior ou igual a 1, e vai corresponder a uma solução em x, da forma xn de x é igual, então o a é igual a 0, o b podemos tomar igual a 1, porque estamos à procura de um elemento da base, sen de nπ x. Uma vez que temos isso, o passo seguinte vai ser a resolução da outra equação, da equação, desta vez, da equação em t. Neste caso, essa equação é trivial, uma equação de primeira ordem, vai nos dar, para um valor Kn, o índice n, Tn de t, é igual a exponencial de menos k vezes t, ou seja, menos nπ ao quadrado vezes t. O passo seguinte é fazer a combinação linear destas soluções, ou seja, para todo índice n superior ou igual a 1, temos uma solução da forma x de n vezes t de n, ou seja, sen nπ x vezes exponencial de menos nπ ao quadrado de t.
E vamos fazer uma combinação linear, uma soma, com aqui uma constante que vamos chamar Bn. Isto é a nossa solução geral da equação, tendo em conta as condições de fronteira. Falta, obviamente, usar a última condição, que é que u de x0, ou seja, quando eu faço aqui t igual a 0, isto vai me dar a soma para n superior ou igual a 1 de Bn sen de n πx. Vai ser igual a esta função. Logo, esta função eu vou chamá-la f de x. Para não ter que estar sempre a escrever os ramos, vamos chamá-la f de x. Bem, o que é que esta relação, que nós obtemos a partir da condição inicial, nos diz? Diz-nos que a função f de x escreve-se como uma série de senos. Obviamente, a função f de x ela só é definida de 0 a 1. Logo, para poder escrever, interpretar a série de senos como a série de Fourier da função f de x, vamos ter que fazer uma extensão desta função de forma a ela ser periódica. Por além disso, para termos uma série de senos, nós sabemos que, por além de ser periódica, a função f vai ter que ser ímpar. Logo, aqui não é muito complicado de ver que temos um intervalo de 0 a 1, temos que considerar a extensão ímpar da função f no intervalo menos 1 a 1. E é essa extensão ímpar do intervalo de menos 1 a 1 que vamos prolongar, estender, mais uma vez, por periodicidade. Qual vai ser o intervalo, quer dizer, o período desta função? É relativamente fácil de ver, se vocês forem consultar o vosso formulário. Aliás, podemos fazê-lo. Ele está aqui. Onde é que tu estás? Vamos aqui ver o formulário. Quando eu tenho uma série, os coeficientes correspondentes aos senos, o sen de npx vai ser dividido por p sobre 2. Logo, quando eu volto aqui, isto corresponde a um p sobre 2 igual a 1, ou seja, um p igual a 2. O que faz sentido, visto que vamos fazer o prolongamento para f ímpar no intervalo de menos 1 a 1. Tem um comprimento de 2 e vai corresponder ao nosso período. Logo, aquilo o que nos falta fazer agora é calcular o coeficiente Bn. E esta é talvez a parte mais delicada do exercício, porque então Bn vai ser igual a 1 sobre p sobre 2, que aqui vai ser 1, integral de menos 1 a 1, de f da extensão ímpar de f, x, sen, n, π, x, dx, e aqui eu lembro, o período é 2, logo p sobre 2 dá 1. Há aqui um truque que permite fintar a construção desta extensão ímpar, é que estamos a fazer uma integral num intervalo que é simétrico, vai de menos 1 a mais 1, de uma função que é produto de duas funções pares, ou seja, que é par. Logo, usando uma relação de análise 1, ou de simetria dos integrais das funções pares, isto, na verdade, é só duas vezes o integral de 0 a 1 da mesma função. Só que a função de 0 a 1 é a nossa função f de x, sen de n πx dx. Bem, a função f é definida por ramos, logo vamos ter aqui que separar de um lado o integral de 0 a 1 meio, onde f de x vale x, sen n πx dx, mais o integral de 1 meio a 1, onde a função f de x vale 1 menos x,
sen de npx dx. Este cálculo não é difícil, mas como envolve dois integrais para os quais nós vamos precisar de aplicar o teorema de integração por partes, ele necessita algum cuidado, alguma atenção a não fazer erros de sinais ou de fórmulas de integração por partes. Logo vamos fazer as coisas com calma e devagarinho. Isto é 2 vezes, então vou integrar isto vai ser a variação x fica igual, vamos derivar de x, o x depois, e uma primitiva de seno é menos cosseno npx sobre np a variar de 0 a 1 meio, menos o integral de 0 a 1 meio, a derivada de x, que é 1, vezes a primitiva de seno npx, que continua de ser menos cosseno npx sobre np dx. Logo aqui eu aconselho a fazer desaparecer o mais rapidamente possível os sinais. Logo aqui temos 2 sinais menos, vão dar ao final mais. O outro integral que vem a seguir, temos todo o interesse em usar a mesma forma de integração por partes, porque vai aparecer também aqui x vezes np, ou vamos separar o 1, vai nos dar integral de 1 meio a 1 de sen 1 vezes sen np x dx, mais a mesma fórmula que nós temos aqui, mas só com um menos em frente. Logo aqui, já agora podemos pôr menos, vamos pôr aqui mais um parêntese. Ou seja, vai ser o integral de 1 meio a 1 de x sem npx, vai ser a mesma fórmula que tem aqui, só com uma variação de 1 meio a 1. Logo isto vai dar variação x menos cosseno npx, é a mesma coisa. Np de 1 meio a 1 menos o integral de 1 meio a 1. E já agora aqui já sabemos que podemos pôr mais cosseno npx sobre np dx, parênteses. Bem, esta parcela que está aqui é fácil de integrar e vamos fazê-lo. Logo isto é uma primitiva de sen, continua de ser a mesma coisa, ou seja, continua de ser a primitiva de sen npx, continua de ser a variação, ou seja, menos cosseno npx sobre np, a variar, desta vez de 1 meio a 1. Logo, aquilo que eu aconselho aqui, como fiz nas aulas práticas, é de não calcular estas coisas, não desenvolver as expressões. Porquê? Porque temos nas variações, entre 0 e 1 meio, e 1 meio e 1, expressões que são muito semelhantes. Aparece x, cosseno np sobre np, cosseno np sobre np, aqui x, cosseno np sobre np, e os extremos de variação têm sempre um extremo em comum, que é o meio, que aparece aqui, etc. Logo, há alguma expectativa que as variações que aparecem nesta expressão alguns termos vão cortar. Logo, vamos começar pelo mais simples, que é evidente que vai cortar, é quando eu vou aplicar em x igual a 0 esta variação. Quando eu vou botar em x igual a 0, bem, vou ter 0 vezes qualquer coisa. Logo vai dar 0. Logo, este extremo não vai contribuir para o resto da expressão. Depois temos outra coisa, que é o que é que acontece quando eu faço o extremo 1 meio. E o extremo 1 meio, ele aparece aqui, ele aparece aqui, e ele aparece aqui. Quais são os termos que vão aparecer? Bem, esta parcela, quando avaliada em 1 meio,
Aliás, posso pôr aqui, temos entrar o menos 1, quando avaliada é 1,5, vai ter sempre o mesmo valor. A única coisa que vai diferenciar, por exemplo, este termo deste é que temos um 1,5 em frente. Logo, vocês reparem que quando eu faço x igual a 1,5, aqui vou ter 1,5 com menos 1,5, e aqui, o que é que eu tenho? Sim, vou ter 1,5, ou seja, menos 1,5, mas está no intervalo, ou seja, no extremo inferior do intervalo de integração. Logo, este termo vai aparecer com menos, 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 mais vezes menos, menos. Logo, este termo e este termo, no que diz respeito ao x igual a 1,5, vão ser menos 1,5, veja a cena com os porcento sobre NP. Logo, vai ser menos, ou seja, menos 1,5% NP sobre 2 sobre NP. E aqui vamos ter também a mesma coisa, ou seja, vezes 2. Enquanto este termo aqui, também vai aparecer no extremo de baixo, ou seja, com menos, 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 mais. Ou seja, mais % NP sobre 2 sobre NP. O 2 que está aqui corta com o 2 que está aqui. E depois estas duas coisas cortam. Logo, estes extremos cortem todos. Estão a ver que com estas simplificações não fica grande coisa, fica este extremo aqui e este extremo aqui. Logo, este é associado a x igual a 1, menos cosseno NP sobre NP, porque é o extremo superior de integração. Este também é associado ao extremo superior de integração, mas temos aqui um menos, menos, vai dar mais. Mais, e aqui temos menos. Estes dois termos também cancelam. Logo, esta expressão parece bastante complicada. Se nós analisarmos com cuidado, ela simplifica e só vão ficar os integrais. Então, vai ficar o integral de 0 a 1,5 de cosseno NP x sobre NP dx. Aqui, cuidado, temos menos o integral, ou seja, menos o integral do 1,5 a 1 de cosseno NP x sobre NP dx. Que são muito fáceis de calcular e que vamos calcular da mesma maneira que fizemos acima, ou seja, temos aqui duas vezes variação. Já agora, a primitivação das funções vai envolver fazer aparecer um outro fator, 1 sobre NP. Podemos fazer saí-los todos, vai ficar NP ao quadrado. Este 1 sobre NP vezes o outro da integração. E a primitiva vai ser NPx. Logo, a primitiva de cosseno NPx é seno de NPx sobre NP. Daqui temos um quadrado a variar de 0 a 1,5. Menos a mesma coisa, seno de NPx a variar, desta vez, de 1,5 a 1. Bem, há simplificações que vão aparecer aqui da mesma forma. Quando eu faço x igual a 0, o seno vale 0, desaparece. Quando eu faço x aqui igual a 1, vamos ter seno de NP, também vale 0. Este termo também cancela. Logo, nós vamos ter ao final seno de NP sobre 2, menos, aqui menos, porque vai estar no extremo inferior, menos, menos, mais, ou seja, 2 vezes seno de NP sobre 2, ou seja, 4 vezes sobre NP ao quadrado, seno de NP sobre 2. Bem, então isto era para quê? Temos de nos lembrar porque é que nós calculamos isto. Nós calculamos isto porque nós tínhamos u de x0, que era igual àquela função, f de x, função cuja extensão, ou seja, passei rapidamente sobre isso, mas cuja extensão ímpar e periódica é contínua, exercício, extensão contínua, ou seja, vai ser igual, ou seja, exercício vai ser igual à sua transformada de Fourier, porque f é contínua.
e a sua extensão também, ou seja, igual à soma para n superior ou igual a 1 deste coeficiente 4 sobre nπ ao quadrado sen de nπ sobre 2 sen de npx, ele mesmo igual àquela combinação linear obtida a partir do princípio de superposição, que era soma para n superior ou igual a 1 de bn. Já não é o mesmo bn, é o bn que nós tínhamos ao início, quando aplicamos o princípio de superposição, vezes sen de npx. Logo aqui a minha escolha dos nomes dos coeficientes é um bocadinho infeliz. Se forem ver para trás, este bn corresponde à combinação, ou à aplicação do princípio de superposição. Logo temos, para concluir, que temos dois desenvolvimentos em séries de Fourier que são iguais. Isso quer dizer que os coeficientes destes desenvolvimentos são iguais. Isto quer dizer que este bn vai ser igual a este coeficiente que está aqui. Logo, isto vai ficar confuso, mas eu não quero apagar tudo. Eu só quero lembrar que o que é que era o de xt, e de onde é que vinha este bn, que é diferente deste, porque este corresponde ao coeficiente da série de Fourier, série de senos desta. Nós tínhamos o de xt, que era igual a soma para n superior ou igual a 1 de bn, sen de npx, que era o nosso x índice n, exponencial de menos np quadrado de t, e nós agora podemos substituir este bn por esta expressão. É isso que eu vou fazer agora. Nós temos a solução do problema de contorno, é soma para n superior ou igual a 1 de 4 sobre nπ ao quadrado de sen de nπ sobre 2 sen de npx exponencial de menos nπ quadrado vezes t. Se forem ver as soluções, vão encontrar uma expressão que é um bocadinho estranha, que tem a ver com o facto que eles simplificam o sen de nπ sobre 2. Porquê? Porque quando n é par, bem, isto vale 0. E quando n é ímpar, exercício, isto vale menos 1 elevado a k. É fácil verificar isto. Isto é uma identidade que eu aconselho vocês a relembrar, que é uma identidade semelhante a esta, o sen de np. Ou seja, são este tipo de identidade que vocês têm que conhecer, ou saber pelo menos que elas existem. Aquela com o cosseno é um bocadinho mais simples. Bem, isso quer dizer que nesta soma podemos considerar só os índices n, que são da forma 2k mais 1, ou seja, isto traduz pela soma de k superior ou igual a 0, de k sobre 4 sobre 2k mais 1 ao quadrado, π ao quadrado. Aqui o sen de np sobre 2 então vai ser igual a menos 1 elevado a k. Aqui nós vamos ter sen de 2k mais 1 x vezes a exponencial de menos 2k mais 1 quadrado, π quadrado, vezes t. A solução desta equação. Ok, vamos passar ao exercício seguinte, que vai ser o exercício normalmente da aula prática da próxima semana. Ora bem, temos que começar por calcular uma transformada de Fourier. Logo, eu vou-vos relembrar a fórmula da transformada de Fourier, que vocês têm que decorar. Logo, é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito
a mais infinito de f de x exponencial I ômega x. E se vocês forem como eu nunca sei aqui se é um mais ou se é um menos. Logo, o que é que eu faço? E o que é que eu aconselho vocês a fazerem, se tiverem esse tipo de dúvida? Vão ver vão ver o vosso formulário e olham para esta expressão, que é o desenvolvimento em série e não em transformada. E reparem que aqui o sinal é mais. Logo, o sinal da série de Fourier é o mesmo que o sinal da transformada de Fourier. Simplesmente porque intuitivamente, passamos de uma soma discreta a uma soma contínua. E aqui é forma complexa. Lembra-se que essa é a forma complexa, porque uma transformada de Fourier parece também um número complexo. Logo, isto é um pequeno truque que vocês podem usar para se lembrar do sinal da transformada de Fourier, sabendo que a transformada de Fourier inversa é uma coisa onde o sinal vai ser o sinal contrário, ou seja, vai ser o integral de menos infinito a mais infinito, de g de ômega, ou seja, a transformada de Fourier inversa de uma função de ômega, é de menos i ômega x de ômega. Bem, logo, onde é que nós estávamos? Tirar isto. Estamos neste exercício. Não, estamos aqui. O que é que está-se a passar? Está a bloquear. Não. Isto agora retirou-me o enunciado. Yeah. Bem, vamos aqui interromper. Aqui, o enunciado, estamos a fazer este exercício, o exercício 174. A notação. Isto aqui. Bom, logo aqui a transformada de Fourier, vou fazer ela mesmo no enunciado, não é muito complicada. F de ômega, já sabemos como nos lembrar da fórmula, infinito a mais infinito, da função f de x exponencial de. Agora já nem sei se era mais ou se era menos. É menos. O quê? É mais. Eu disse asneira? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Sim, eu disse asneira. Eu fui capaz de dizer asneira. Desculpa. É o fim da semana. É esta forma que vos interessa para a transformada de Fourier. Logo, desculpa, não é esta fórmula. Não é esta fórmula como eu tinha dito. É esta. Esta é que é parecida com a fórmula da transformada de Fourier. Reparem que nós temos aqui uma função de n que é igual a um certo integral, um certo fator de normalização, menos p sobre 2, f de x, exponencial de menos qualquer coisa, dx. E a transformada de Fourier é uma coisa desta forma, f ômega, um fator de normalização, menos infinito a mais infinito, f de x, exponencial menos i ômega x, dx. Desculpa, é este menos. É o c de n. É esta a analogia. Bem, desculpa por este pequeno percalço, este exercício.
Logo vamos a isto, ao cálculo, e eu estava a dizer que ia fazer o cálculo aqui. Enfim, eu sei que para mim é sempre complicado saber se é um mais ou se é um menos. Talvez para vocês tenham melhor memória do que eu. X. Dx. Bem, basta aplicar agora a fórmula. A função vale zero para os valores negativos. Logo isto vai ser o integral 1 sobre raiz 2π de 0 a mais infinito de x é de menos x. Ou seja, o menos x, vamos pôr em evidência, 1 mais i ômega dx. E isto vamos calcular com uma integração por partes. 1 sobre raiz 2π de, então, x é de menos x 1 mais i ômega, a dividir por menos 1 mais i ômega, que é uma primitiva da exponencial, entre 0 e mais infinito, menos o integral entre 0 e mais infinito da derivada de x, que é 1, vezes a primitiva da exponencial, que continua de ser menos x 1 mais i ômega, sobre menos 1 mais i ômega dx. É fácil de ver que a parte da variação vai ser nula, porque em 0, x igual a 0, vale 0. E em mais infinito, se nós olharmos a expressão, nós temos x é de menos x vezes é de menos i ômega x. Isto é de modo igual a 1, e isto é uma exponencial cujo limite estamos a olhar em mais infinito. X vezes uma exponencial em mais infinito de expoente negativo vezes uma coisa que é de modo 1, isto vai tender para 0. Logo isto é igual a 0. Depois, isto vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π, menos menos fica mais, temos que fazer a primitiva desta coisa, vai fazer aparecer 1 mais i ômega ao quadrado, com menos. Aqui temos de ter cuidado, porque aqui temos mais, mas a primitiva vai voltar a fazer aparecer o menos vezes 1 mais i ômega da exponencial de menos x, 1 mais i ômega, a variar entre 0 e mais infinito. Logo, nós já vimos, é o mesmo raciocínio que em cima, que quando o x tende para mais infinito, a exponencial tende para 0, logo o termo aqui acima, quando x tende para mais infinito, vai dar 0, e ficamos com menos menos, o valor em 0, e o valor em 0 menos menos dá mais, isto dá 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre 1 mais i ômega ao quadrado. E como eu aqui não tenho a certeza, tenho medo de ter feito um erro, deixa-me aqui um segundo para verificar. Logo está certo. A expressão aqui do D está de facto certa. Voltamos ao enunciado. Temos que calcular a série transformada de Fourier inversa desta função. Vou escrever o enunciado no quadro. Logo aqui temos esta função g de ômega, que é igual a sen de a ômega para ômega inferior ou igual a 2π e 0 se não. Nós queremos calcular a transformada inversa de Fourier, vai depender de x, que é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de g de ômega, exponencial mais i ômega x, d ômega. Porque, reparem, isto também é um pequeno truque, isto é uma função de x, aqui aparece o x, logo não podemos estar a integrar em x, a variável de integração tem que ser ômega. O que é normal, porque a função que nós estamos a transformar é uma função de ômega. Ora bem, logo aplicando, substituindo a expressão da função, vamos ter 1 sobre raiz de 2π vezes o integral
de menos 2π a 2π da função sen a ômega vezes exponencial I ômega x vezes d ômega. E eu aqui aconselho a dar uma vista de olhos no formulário. Em particular, nesta fórmula aqui. Deixa-me só aqui verificar o enunciado. Sim, cuidado com aqui o A é um inteiro, isto vai ser importante. Vamos olhar aqui o formulário. Eu digo que, e é por isso que eu insisto mais uma vez sobre a importância de aprender a usar o formulário para resolver os exercícios. Logo, o integral que nós temos é um integral de menos 2π a mais 2π de exponencial de I ômega x de seno de A ômega d ômega. Logo vamos precisar de primitivar, e a primitiva é muito parecida com esta, onde em vez de ter a variável de integração que é x nesta forma, vamos ter a variável de integração que é ômega, e o nosso A nesta forma vai ser igual a ix, enquanto o nosso B nesta forma vai ser igual ao pequeno a. Isso quer dizer que este integral vai ser a variação de menos 2π a 2π. Então, desta forma, onde temos o a, que é o ix, ou seja, exponencial. O x, no nosso caso, é uma constante. Estamos a primitivar em ordem ômega. Exponencial de ix ômega, que a nossa variável de integração aqui é ômega, sobre a ao quadrado, que é menos x ao quadrado, mais b ao quadrado, que é mais a ao quadrado, vezes ix sen de a ômega, menos o b, que é a cosseno de a ômega. Não esqueçam, estamos em primitivar em ordem ômega. Logo, usam esta forma, que é o que eu acabei de dizer, aqui, para ter, ao final de contas, 1 sobre raiz de 2π, variação entre menos 2π e 2π de, então o que é que eu tinha dito? É de I ômega x sobre A ao quadrado menos x ao quadrado vezes ix sen de A ômega menos A sen de A ômega. E aqui lembrar-se que no enunciado o A é um inteiro. Isto vai ser importante. Logo, substituindo esta coisa aqui, raiz de 2π, o que é que vai ficar? Então, para ômega igual a 2π, vamos ficar aqui com E de I 2πx, bom, isto não muda, A ao quadrado menos x ao quadrado, vezes ix sen de 2πa, vai dar zero, porque o A é inteiro, isto é igual a zero, menos A, aqui enganei-me, aqui não é um sen, é um cosseno, A cosseno de 2πa, menos a mesma coisa aqui em, desta vez em menos 2π, ou seja, exponencial menos i 2πx, sobre a ao quadrado menos x ao quadrado, vezes, aqui, enfim, vezes, este parêntese, ou seja, ix, ou seja, menos ix sen
de menos 2πa, bom, não importa, isto vai dar também 0, menos a, cosseno menos 2πa, mas por paridade do cosseno, isto vai dar esta coisa. Bem, 2π vezes 1 inteiro, esta cena dá 1, e aqui também vai dar 1. Aqui fim no parêntese. Logo, ao final de contas, esta coisa desaparece, esta coisa desaparece, o a ao quadrado menos x ao quadrado pode ser posto em evidência, raiz de 2π vezes a ao quadrado menos x ao quadrado, e fica aqui menos a vezes exponencial, menos a vezes exponencial i 2πx, e aqui menos vai ficar mais a exponencial menos i 2πx. O a, então, vamos poder pôr em evidência aqui. O menos não me agrada aqui, porque vamos fazer aparecer aqui uma forma de trigonometria complexa. Eu quero deste lado, logo vamos pôr um menos aqui, isto vai fazer aqui aparecer um mais, e aqui vamos ter um menos. E nesta diferença de exponencial, nós vamos reconhecer raiz de 2π ao quadrado menos x ao quadrado, nós vamos reconhecer 2i vezes seno de 2πx. Estou a usar esta fórmula de trigonometria complexa, que é seno de θ é igual a i θ menos e de menos i θ sobre 2i. É por isso que eu pus o menos para fora. Eu acho que isto está correto. Sim, tem aspecto de estar correto. Aqui podemos simplificar mais, cortar aqui o 2 com o raiz 2, mas não vou fazê-lo. Passamos à parte final deste vídeo, que é a equação da Lagrange e o cálculo de extremais. Logo antes de começar a resolução, eu queria começar por dizer que eu considero que é extremamente proibido aos estudantes não serem capazes de resolver este tipo de exercício. Logo, um resumo muito breve deste tipo de problema de cálculo variacional. Nós temos aqui um integral de a a b de uma certa função f que vai depender, aqui vamos escrever sempre desta maneira, y de t vezes dt, e mais condições iniciais ou condições de fronteira, aqui são sempre, desculpa, condições mais condições de fronteira. Aqui reparem, y de 0 igual a 0, e y de π sobre 2 igual a 1, y de 1 igual a 0, y de 2 igual a 3. O que é a equação da Lagrange? Eu vou escrever a equação da Lagrange, df sobre dy, menos d sobre dt, df sobre dy' igual a 0. Ponto 1. Esta equação é muito fácil de memorizar. Truque de memorização. Este truque de memorização, matematicamente, é completamente errado. É por isso que é só um truque. Mas é uma maneira de se lembrar da equação em caso de emergência. Aqui temos a derivada parcial em relação a y'. Mas y' é a derivada do y. Então, temos aqui dy sobre dt, e aqui simplificamos violentamente d sobre dt
dt, o d corta com o d, o que é que fica? Quando eu faço esta simplificação, df sobre dy menos df sobre dy. Logo, eu simplifiquei o dt e depois, sem vergonha, simplifiquei o d para me dar isto. Isto dá zero. Logo, isto é um truque. Isto matematicamente não faz qualquer sentido fazer estas simplificações que eu acabei de fazer. Mas é uma maneira de se lembrar desta fórmula. Uma maneira errada, mas eficaz como truque de memorização. Logo, isto é a primeira observação. A segunda observação é que estas derivadas parciais que aparecem aqui, elas têm que ser compreendidas da seguinte maneira. Aquela em verde, df sobre dy, é a derivada parcial de f em relação à primeira variável. E a primeira variável é esta variável. A derivada parcial que aparece aqui, df sobre dy', é a derivada parcial de f em relação à sua segunda variável. Este d sobre dt é a derivada parcial daquilo que vai aparecer aqui. Quer dizer, é a derivada parcial? Não. É a derivada temporal daquilo que vai aparecer aqui. É importante não misturar estas derivadas parciais. Porque o que é que se passa? Passa-se que o y que está aqui é uma função de t. O y' que está aqui também é uma função de t. Logo, nós aqui não estamos a derivar o f em relação a y de t. Estamos a derivar o f em relação a y. Y sendo a primeira variável do f. Mesma coisa. Aqui nós não estamos a derivar o f em relação a y' de t. Não, estamos a derivar em relação a y'. Y', a segunda variável do f. É por isso que eu, em geral, o que eu aconselho os alunos a fazerem é escrever f com outras variáveis, tipo u, v, w. E escrever a equação da Lagrange da seguinte forma, ou seja, df a derivar em relação à sua primeira variável, menos a derivada. Aqui tem que ter cuidado. Não gosto de estar assim, menos assim, vamos fazer d sobre dw, isto não está a correr muito bem, de df em relação a, mais ou menos, isto. Bom, isto não está a correr muito bem porque aqui porque que é uma derivada direita e não é uma derivada parcial. Mas não, é uma derivada direita porque tem a ver com a derivada temporal. Ou seja, que a gente aqui pode pôr mesmo t, porque aqui vai ser uma derivada temporal. Mas basicamente isto, só para dizer, é a derivada de f em relação à sua primeira variável e isto é a derivada de f em relação à sua segunda variável. E depois derivamos em relação a t, o resultado. Exemplo. Esta primeira função que aparece aqui no exercício 188. Qual é a funcional que aparece aqui? Temos f de y' t, que é igual a y ao quadrado, menos y' ao quadrado. Reparamos que não depende de t. O que é df sobre dy? É a derivada do f em relação a y. Logo aqui, o y' não depende de y, é a segunda variável. Tem que ser entendido como a segunda variável do y. Porque se nós derivarmos o f em relação à sua primeira variável, é como derivar x² em relação a x. Vai dar 2x, 2y. A derivada do f em relação à sua segunda variável, y', o y é uma constante, vai ser igual à derivada de menos y' ao quadrado
em ordem a y', ou a derivada, se quiser, de menos x ao quadrado em ordem a x. Então, isto vai me dar menos 2 y'. A equação da Lagrange vai nos dar o quê? df sobre dy menos d sobre dt df sobre dy' igual a zero. Substituímos estas duas derivadas parciais, vai nos dar 2y menos d sobre dt de menos 2y'. E agora sim, agora estou a derivar em relação ao tempo. Agora, de repente, o y torna-se uma função de t e o y' torna-se outra função de t. Logo, no início do cálculo, consideramos o y e o y' como variáveis para calcular estas derivadas parciais. Na segunda parte, quando nós fazemos a derivada temporal, nós de repente nos lembramos que estas variáveis são, na verdade, funções de t. Logo aqui a equação vai ser 2y mais 2y segunda igual a zero. Ou seja, a equação y segunda mais y igual a zero. O que é que vai nos dar esta equação? Vai nos dar o extremo, a função extremal da funcional real. Logo, essa função extremal verifica esta equação, que é a equação de Euler-Lagrange. Esta equação é Euler-Lagrange. Para as quais nós temos estas condições de fronteira. y0 igual a 0, y de π sobre 2 igual a 1. Logo, volto a repetir, é extremamente proibido aos alunos enganar-se na equação de Euler-Lagrange. Eu acho que eu expliquei isto suficientemente bem para vocês conseguirem chegar sempre à equação de Euler-Lagrange. Mas ainda mais proibido é aos alunos enganar-se no cálculo da solução extremal, ou seja, na resolução deste problema de fronteira. É imperdoável enganar-se neste tipo de coisas. Imperdoável. Bem, imperdoável porquê? Porque isto é uma equação do segundo grau, a coeficiente constantes, homogéneas. E aqui o polinomio característico tem duas raízes, que são mais e menos i. Logo, nós sabemos que a solução vai escrever-se da forma a cosseno t mais b seno t. E y0 é igual a 0, vai-me dar a igual a 0. E y de π sobre 2 igual a 1, vai-me dar, cosseno de π sobre 2 vai-me dar 0, vai-me dar b igual a 1. Logo, a solução eta t, que é a solução deste problema de fronteira, é simplesmente seno t. O que é que eles pedem aqui para nós determinar j de eta de t? Bem, simplesmente substituir aqui j de eta vai ser igual ao integral de 0 a π sobre 2 do que y ao quadrado, que é seno ao quadrado de t, menos y' ao quadrado, ou seja, eta' de t, mas derivado de seno é cosseno de t ao quadrado dt. E aqui, se quiserem, podem consultar aliás, se quiserem, vamos fazê-lo. Vamos consultar aqui o nosso amigo o formulário que nos dá que cosseno de 2t é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Quando a gente volta aqui, a esta forma, nós aqui temos o contrário. Logo, isto vai ser igual, pela forma trigonométrica, a menos cosseno de 2t. Não saber encontrar este tipo de formas trigonométricas também é imperdoável. Logo, isto é menos integral de 0 a π sobre 2 de seno, não é de seno, de cosseno 2t. E um aluno normal devia ver que isto é zero. Porquê? Porque a primitiva de cosseno 2t vai ser uma sena da forma seno 2t, vezes qualquer coisa. Seno 2t em 0 dá 0, e seno 2t em π sobre 2 dá seno π, que dá 0. Vocês têm que ser capazes de resolver sem erros este tipo de exercício.
A parte teórica da aplicação e da determinação da equação da Lagrange tem que ser abordada com cautela, por causa do cálculo das derivadas parciais e da derivada total em relação ao tempo. E depois a parte da resolução da equação diferencial ordinária, essa é imperdoavelmente fácil. E depois aqui temos um cálculo, temos um formulário que pode eventualmente nos ajudar a calcular o integral, como é o caso aqui. O outro exercício, mesmos elementos, o que é que vai ser o nosso funcional, que aparece no integral, y' t, bem, é a função y' ao quadrado vezes t ao cubo. O que é a derivada parcial do f em relação à primeira variável? Há aqui um y? Não. A derivada vai ser zero. O que é a derivada parcial em relação à segunda variável? Há aqui y', logo a derivada vai ser 2y' vezes o t ao cubo. Estamos a fazer uma derivada parcial. Se comporta como uma constante. O que é a minha equação, a nossa equação da Lagrange? É isto. Né? Somos capazes de decorar. Temos um truque agora para decorar esta equação. Isto vai dar, então, a 0 menos d sobre dt daquela coisa, 2y' vezes t ao cubo igual a 0. Que significa o quê? Bem, significa que y' vezes t ao cubo é igual a uma constante. Que significa o quê? Aqui estamos com valores de t entre 1 e 2, logo o t é estritamente positivo, que y' é igual a constante sobre t ao cubo. Ou seja, significa que y vai ser uma certa constante, a, sobre t ao quadrado, mais b. Sim, a, porquê? Porque a primitiva de t ao cubo, de 1 sobre t ao cubo, vai ser menos 1 meio 1 sobre t ao quadrado. Mas como eu não quero aqui estar a pôr constantes, e eu sei que a cena que eu vou obter é 1 sobre t ao quadrado, vezes qualquer coisa, ponho outra constante, 1 sobre t ao quadrado. Depois tenho mais outra constante de integração. E aqui como é que eu faço? Bem, tenho y1 que é igual a 0, ou seja, a sobre 1 mais b que é igual a 0. E tenho y de 2 que é igual a 3, ou seja, a sobre 4 mais b. Bom, se eu fizer a diferença das duas equações, vou ter a menos a sobre 4, ou seja, que vai me dar 1 menos 1 quarto é 3 quartos de a, b menos b dá 0, e 0 menos 3 dá menos 3, ou seja, a vai ser igual a menos 4. Mas a mais b é igual a 0, logo o b vai ser igual a 4. E a minha solução vai ser igual a 4, 1 menos 1 sobre t ao quadrado. Exercício finito. Pronto. Praticam este tipo de exercícios, porque isto são valores em testes ou em exames que são muito fáceis de obter. A parte do cálculo teórica da determinação das equações é extremamente simples e a parte de resolução das equações diferenciais associadas, que aparecem por causa da equação da Lagrange, também é extremamente simples em geral. Não é aceitável um aluno de análise 4 não souber fazer sem erros este tipo de exercícios. Vocês não esqueçam-se de verificar os vossos cálculos. Este tipo de exercícios, em escolha múltipla, pode valer 2 valores.
Se vocês forem ver os testes, em geral, este tipo de exercício não aparece nas perguntas de resposta aberta. Porquê? Porque é muito curto, é muito fácil. Está bem? Logo, garantem pelo menos os valores. Se aparecer um exercício semelhante a estes, de cálculo variacional, da equação de Euler-Lagrange, cálculo de extremais, asseguram a pontuação total desse exercício. Bons estudos!